Boa tarde, bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física. Hoje temos a apresentação de dois alunos do programa, o Rodolfo Rocha e o José Mateus. Então, bom, todo mundo conhece, né, os alunos, mas o Rodolfo vai ser o primeiro, né? Ele é aluno doutorado, ele está orientado pela professora Letícia Palhares. Bom, e hoje vai nos falar sobre condensação de pios, né? Para ver se a gente entende um pouquinho o que é isso. Então, tá, vamos começar, depois a gente abre os microfones para fazer perguntas. É Tá bem. contigo, Rodolfo. Valeu. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e todas. Hoje eu vou apresentar um trabalho, um estudo, né, que eu fiz no meu mestrado, que é o estudo da condensação de pions usando o grupo de renormalização funcional. A minha apresentação ela vai estar dividida em uma motivação, um objetivo. Vou falar brevemente sobre as simetrias e as simetrias importantes que vão nos guiar ao longo do trabalho, a simetria de isospin, a simetria quiral, muito importante na teoria das interações fortes. Vou também falar sobre a condensação relativística dos pions, que vai ser a motivação do nosso trabalho, né, em si. E, por fim, mas não menos importante, vou falar sobre o grupo de renormalização funcional, diante de todo esse contexto, e, por fim, conclusões e perspectivas. Bem, a motivação, né? O conhecimento do diagrama de fase da QCD, ele é bem fundamental para que a gente possa entender o papel das interações fundamentais que acontecem, por exemplo, no interior de estrelas compactas ou em colisões de íons pesados. Só que isso não é uma tarefa fácil, tá? No limite da matéria bariônica, simulações de Monte Carlo na rede, elas apresentam um problema chamado problema do sinal, que é basicamente um problema que aparece em integrações funcionais de uma função de partição com um determinante imaginário. Então, a fim de contornarmos esse problema, como feito nesse paper aqui do Alford, do Kapustin e do Wilczek, a gente desconsidera um meio de condensidade bariônica e considera um meio denso de isospin, com acoplamento de um potencial de isospin, fazendo com que assim nós tenhamos acesso à rede. Então, diante desse cenário, entender o papel das interações que acontecem na condensação de Bose-Einstein dos pions é fundamental. Então, como motivação, a condensação dos pions vai ser o modelo utilizado, né, em um meio denso de isospin, livre do problema do sinal, onde o objetivo do trabalho é tentar entender como que as contribuições não perturbativas implementadas pelo grupo de renormalização funcional, elas alteram os parâmetros críticos da condensação. E a gente vai fazer isso a partir de um toy model para um campo escalar carregado, a densidade finita de isospin, e que contém a mesma estrutura de simetria que o nosso modelo da condensação de Bose-Einstein para os pions. Bem, então, antes de tudo, é importante a gente falar um pouquinho sobre as simetrias, né? As simetrias, elas têm um papel fundamental na determinação da teoria em que a gente vai estudar. Elas limitam as possíveis interações, né? As simetrias, elas implicam em leis de conservações que estão associadas a uma conservação de corrente. Essas simetrias, elas podem ser também divididas e subdivididas em algumas categorias, como, por exemplo, em simetria interna, que são transformações no espaço interno dos campos de simetria, como, por exemplo, simetria de isospin, que é o que será tratado aqui, e também simetrias do espaço-tempo, né, que são transformações de simetria no espaço-tempo, como, por exemplo, a simetria de Lorentz. Essas simetrias, então, podem ser também classificadas como simetrias locais, são simetrias que dependem das coordenadas do sistema, ou simetrias globais, que são simetrias que não dependem. Bem, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do isospin, né? Após a descoberta do nêutron, lá por volta de 1932, os pesquisadores da época eles estavam se questionando sobre o porquê que a massa do próton e do nêutron eram parecidas, né? Heisenberg, então, e o Eugen Wigner, eles deram uma resposta para isso, nos dizendo que havia uma simetria aproximada e que era uma simetria interna e global que era realizada no espaço dos campos,
que mantinham essa degenerescência, essa leve degenerescência de massa, né? Com o passar do tempo, esse nome dessa simetria recebeu o nome de simetria de Isospin, que são transformações do grupo de SO2 levando o próton e um nêutron, que basicamente seria você trocar um quark up por um quark down nessas transformações. E o que essa simetria de Isospin nos diz, a grosso modo, é que o próton e o nêutron eles poderiam definir o mesmo estado de uma partícula. Certo. Mas e os píons? Antes de falar sobre eles, uma breve introdução histórica. Lá por volta da década de 30, os pesquisadores da época também estavam preocupados, né, com uma pergunta para responder a pergunta de como que os prótons eles podem ficar juntos no interior do núcleo atômico, né? Então, por volta dessa época, o físico japonês Yukawa ele postulou que essa força que unia, né, os prótons no núcleo atômico era mediada por uma partícula, e essa partícula mediadora era o píon. Futuramente ele ganhou um prêmio Nobel por essa previsão, e logo depois, em 1947, com contribuição, né, do físico brasileiro César Lattes, a sua equipe da Universidade de Bristol, eles observaram os píons carregados, o que acarretou para eles também um prêmio Nobel. Bem, então, o que são os píons, né? Os píons são mesons, são partículas formadas por um quark e um antiquark, onde os píons carregados apresentam massa aproximadamente iguais. Então, veja, a diferença para o píon negativo do píon positivo é simplesmente uma troca de um quark up por um quark down, assim como acontece com o próton e o nêutron, e eles apresentam massas aproximadamente iguais. Então, a gente pode associar a esse sistema uma simetria de Isospin. Uma simetria também importante para a gente é a simetria quiral, tá? Que é uma simetria que surge quando estudamos campos de quark leves, né? Essas simetrias ela apresentam uma estrutura de grupo de SO2, vetorial e axial, onde as transformações dessas simetrias são diferenciadas através de uma matriz γ5, né? Onde os tetas são os ângulos e os índices alfa vão rotular os geradores de simetria, né? E tal são as matrizes de Pauli. Só que essa simetria quiral ela tem consequências muito importantes para a gente, que é o mecanismo de quebra espontânea e quebra explícita. Esse mecanismo vai ser importante para a gente lá na frente também. Então, antes de comentar sobre o sistema que a gente vai utilizar, primeiro eu quero comentar um pouco o que é uma quebra espontânea e uma quebra explícita da simetria. Uma quebra espontânea de simetria é quando você aplica uma transformação de simetria na sua lagrangiana e ela se mantém inalterada. Porém, o seu estado de vácuo não. Tá? E eu vou explicar no próximo slide o que seria isso. Já uma quebra explícita da simetria é uma quebra em que a sua lagrangiana ela não é invariante sobre uma transformação de simetria. Ou seja, se eu acoplo, por exemplo, um termo de massa na lagrangiana que eu utilizei aqui, essa lagrangiana não é mais invariante sobre a transformação de simetria axial. Tá? Bem, então, para entender melhor como funciona esse mecanismo, existe uma análise, um potencial muito famoso chamado análise do chapéu mexicano, né? Que para a gente entender bem o que está acontecendo dentro dessa estrutura de vácuo. Né? Então, inicialmente, a gente vai considerar um potencial sem termos de quebra espontânea de simetria, né? Sem termo de quebra de simetria espontânea. E a gente nota, então, que esse potencial é dado pela figura A e que qualquer excitação que a gente fizer em torno desse ponto de mínimo, essa bolinha ela tende a voltar para esse ponto de mínimo, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem um único ponto de mínimo que caracteriza o estado fundamental do sistema. Só que agora, se a gente estuda um potencial com uma quebra espontânea de simetria, o que isso significa? A estrutura do potencial muda, e aí ele vira um potencial com a cara do potencial B, onde qualquer excitação que eu fizer sobre essa bolinha, né, sobre em torno desse ponto, a bolinha vai cair em qualquer ponto em torno desse vale. Todos esses pontos desse vale representam um mínimo do meu sistema. Então, o que acontece? Excitações em torno do ponto do máximo local desse potencial
vai nos levar a um estado fundamental degenerado, porque eu tenho muitos pontos que representam o mínimo do meu potencial. Só que aí é que tá. Quando a bolinha ela para, quando ela escolhe um ponto desse potencial, essa simetria está espontaneamente quebrada. Porque agora o meu mínimo de potencial está escolhido. Tá? E uma vez também que o centro do potencial não coincide mais com o ponto de mínimo, né? Visto que agora esse ponto de mínimo, esse centro é um ponto de máximo, nós teremos campos. Um campo que vai ganhar massa e um campo que não vai ter massa. No nosso caso, vai ser um campo chamado sigma, que vai ganhar massa devido a essa quebra, e um outro campo não massivo será o campo do pion, que nesse caso serão os bósons de Goldstone do sistema. Bem, já a quebra da simetria explícita, a gente pode pegar o potencial anterior e fazer um corte, né, na transversal e analisar. Bem, sem termo de quebra explícita, o potencial é dado dessa forma, e quando eu introduzo um pequeno termo, um pequeno parâmetro de quebra explícita, ou seja, que não mantém mais a minha Lagrangiana invariante sob uma certa transformação de simetria, a estrutura do meu potencial ela é alterada. O que acontece? A introdução desse pequeno parâmetro faz com que o potencial tenha agora uma leve inclinação e esse potencial agora tem um novo mínimo, né? Sendo esse mínimo agora global. A introdução desse parâmetro ele vai afetar a massa dos meus campos, ele vai alterar a massa do campo sigma e vai gerar a massa para o meu campo que não era massivo antes, que no caso vai ser o pion, né? Ter a noção dessa análise vai ser fundamental para a gente implementar o nosso modelo efetivo, o modelo sigma linear. Bem, modelos efetivos eles servem para a gente contornar algumas complexidades de teorias fundamentais, como a QCD, por exemplo, onde essas teorias efetivas nos fornecem um ferramental matemático e físico poderoso, no limite em que essas aplicações físicas para a teoria fundamental se tornam bastante complexas. Tá? Então, aqui a gente vai estar considerando um modelo efetivo simples, que é um modelo efetivo sigma linear, contendo a estrutura de quebra da simetria espontânea quiral explícita. Tá? Então, vamos lá. A construção dessa Lagrangiana, inicialmente, a gente pode considerar uma Lagrangiana para os campos do pion e do sigma, com um termo de quebra espontânea, onde o ground state desse modelo, né, vai ser dado, assim como eu mencionei anteriormente, por um campo massivo, sigma, e um campo de massa nula, que no nosso caso vão ser os pions. Só que assim, quando a gente pensa, tá, os pions têm massa nula. Bom, os pions não têm massa zero. Porque se a gente pega uma escala de hadrons, né, a gente nota que o pion está aqui, né? Então, ele tem uma massa finita, pequena, porém finita, né? Quando comparado à escala dos outros hadrons. Então, para a gente construir a Lagrangiana mais geral para o nosso caso, a gente necessita de um termo de quebra explícita de simetria, que vai ser esse termo linear no campo sigma, em que vai alterar a massa do campo sigma, né? Como eu tinha dito antes, esse termo vai inclinar o meu potencial, né? E vai gerar a massa do pion. Uma consequência importante dessa quebra de simetria, que é interessante saber, é que a quebra espontânea de uma simetria contínua dá origem de excitações sem massa, né? Como eu disse lá atrás, que é no campo dos pions, né? Onde esses campos são os bósons de Goldstone. Só que, bom, o pion tem massa. Então, devido a esse valor finito dessa massa, e comparado a essa escala hadrônica, né, e ela é pequena, os pions eles são chamados pseudos bósons de Goldstone. Bom, então a partir disso eu posso construir a minha ação efetiva mais geral, né, do meu modelo, com o acoplamento de um potencial químico de isospin, onde o potencial efetivo clássico vai ser dado como o potencial do modelo sigma linear, né? Bem, a partir disso eu posso extrair um espectro de quase partículas e a partir daí entender a estrutura de fases desse sistema. Para uma fase normal, sem condensação dos campos, os valores do potencial químico vão ser menores do que a massa física das partículas. Quando eu vario esse potencial químico, no limite em que esse potencial químico atinge a massa de uma das partículas,
Esse ponto vai ser caracterizado como o ponto da transição da fase normal para a fase de condensação, como pode ser visto também nesse paper do Song e do Stefanov. Onde, a partir desse gráfico, então, a gente pode notar que o campo sigma ele não é ele não sofre interferência do potencial químico, assim como o campo do pion neutro, desculpa, e o campo do pion positivo e a partícula o campo do pion positivo, eles têm uma dependência linear, né, com relação ao potencial químico. Então, à medida que eu aumento o meu potencial químico, a minha massa efetiva do pion positivo ela vai crescer, e à medida que eu aumento o meu potencial químico, a minha massa efetiva do campo do pion positivo vai diminuir, nos mostrando então que nesse caso o pion positivo é o que vai condensar. Tá, essa estrutura é importantíssima para o que vai vir agora, né? Bem, então, antes de eu falar sobre o toy model, né, eu preciso introduzir primeiro o que é o grupo de renormalização funcional. O grupo de renormalização funcional ele é uma ferramenta não perturbativa, construída através de uma ação efetiva média com a introdução de um termo de cutoff a fim de filtrar momentos abaixo da minha escala de energia, onde deformações dessa escala vai fazer com que essa minha ação efetiva média interpole entre uma ação clássica e uma ação quântica a partir de uma equação de fluxo de grupo de renormalização, que é a chamada equação de Wetterick. A equação de Wetterick ela é uma equação exata a um loop, com a inserção de um regulador a fim de poder filtrar esses modos, né, de momento abaixo da minha escala de energia. Bem, essa equação, essa ação efetiva média, ela deve seguir algumas propriedades muito importantes, que são fundamentais para entender o grupo de renormalização funcional, né? Que são, no limite em que a nossa escala de energia vai para zero, todas as flutuações quânticas estão incluídas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no limite em que a gente sai do nosso modelo, da nossa ação efetiva, no limite clássico, né, os termos Baire, né, da nossa ação, à medida que a gente varia essa escala de energia, flutuações quânticas devem ser incluídas nos parâmetros da nossa ação efetiva. Tá? Para valores de capas intermediários, os modos infravermelhos eles devem ser suprimidos devido à introdução daquele cutoff, e flutuações ultravioletas são incluídas. E no limite em que o capa tende a um valor muito, muito, muito grande, né, infinito, todas essas flutuações são suprimidas e a gente está na física clássica. A representação diagramática da equação de grupo de renormalização, né, do fluxo, é dado como essa figura 2 aqui, é uma equação a um loop, com a inserção de um regulador, onde a linha contínua representa o propagador completo da teoria. Essa equação de Wetterick ela não é uma equação nada trivial, tá? Se a gente considerar uma ação da forma mais geral possível, essa é uma equação diferencial acoplada com infinitas equações diferenciais acopladas. Então, resolvê-la não é uma tarefa fácil. Para fazer isso, a gente precisa de algumas aproximações. A aproximação que eu utilizei nesse trabalho foi a aproximação derivativa, chamada aproximação de potencial local. Nesta aproximação, nós consideramos os campos clássicos como constantes, né? De modo que a ação efetiva seja proporcional ao meu potencial efetivo, né? A gente chama de ansatz. Bem, então, diante disso, a gente precisa construir um toy model, né? Só que um toy model simples. Nesse caso, o nosso toy model nós não vamos estar considerando as complexidades que os campos do pion neutro e do pion sigma carregam. Então, aqui a gente vai estar considerando campos escalares carregados, tá? Onde a gente vai ter a mesma estrutura do que o modelo sigma linear, basta agora a gente somente ignorar os termos de sigma e pion zero. Onde aqui também a gente tem o acoplamento do potencial químico de isospin, e agora, como eu disse anteriormente, os meus parâmetros eles vão variar de acordo com a minha escala. Então, o meu potencial químico ele vai carregar consigo uma escala kappa, o meu parâmetro que acompanha esse alfa aqui, que é uma combinação quadrática dos campos,
também vai precisar ter esse parâmetro, né, esse kappa, e o parâmetro de interação lambda também. Bem, então a gente precisa saber se esse toy model é um bom toy model para a gente simular a condensação dos pions, né? Para fazer isso, a gente utiliza o mesmo mecanismo que a gente utilizou no caso do modelo sigma linear, e a gente consegue tirar o espectro de quase partículas também para o caso desse toy model, que é bem similar ao do caso do modelo sigma linear quiral, né? Onde o campo positivo ele vai para zero no limite que o potencial químico tende ao valor da massa física da partícula, do campo, né? E o campo negativo cresce linearmente também com esse potencial. Então a gente pode dizer então que o campo negativo poderia ser o pion negativo e o campo positivo poderia ser um pion positivo. Bem, como eu disse anteriormente, resolver a equação de Wetterick não é fácil. Além da gente considerar uma aproximação LPE, a gente precisa considerar que tipo de regulador a gente vai escolher para o nosso caso. A escolha do regulador é fundamental para a dificuldade daquele caminho, né, que a gente vai ter que fazer durante a integração do fluxo, né? Então, nesse trabalho, a gente também escolheu um regulador simples, que é o chamado regulador de Litting, onde ele vai filtrar os modos infravermelhos, né, que é abaixo dessa minha escala de energia. E quando eu estiver considerando momentos acima dessa escala, o regulador vai ser nulo, visto que ele já cumpriu o seu papel, né, de suprimir esses modos. Então, fazendo isso, né, fazendo a escolha do regulador e considerando essa aproximação, a gente chega numa equação de fluxo mais geral, né, para o nosso sistema, nada trivial, onde NB é a distribuição de Bose-Einstein. Bem, resolvendo essa equação, ou seja, pegando o meu potencial e tentando encontrar a dinâmica dos meus parâmetros, né, eu chego em 3 equações diferenciais acopladas, onde aqui eu vou estar chamando de mk barra a diferença entre a massa do campo e o potencial. Tá? Assim como eu tinha dito lá atrás, em que a condensação vai ser dada, né, quando o potencial químico atinge a massa física da partícula, aqui a condensação vai ser dada justamente quando essa massa efetiva aqui for zero, que vai ser quando esse potencial vai atingir o valor dessa massa mk ao quadrado. Bem, então, resolvendo as duas últimas equações diferenciais para temperatura zero e potencial químico nulo, e fixando alguns parâmetros, né, como, por exemplo, o lambda kappa no limite clássico, né, e o mk ao quadrado no limite clássico, a gente consegue plotar 2 gráficos que mostram para a gente exatamente as propriedades fundamentais do grupo de renormalização funcional, que é no limite em que eu saio de kappa igual a 1000, por exemplo, que é o meu limite clássico, e tendo para o meu limite quântico as flutuações em torno desses parâmetros devem estar sendo consideradas, né? Por isso que o meu parâmetro muda, né? Isso vai acontecer com o meu mk barra e com o meu parâmetro da interação lá, o lambda. Bom, quando eu ligo o potencial químico, eu consigo mostrar também que no limite que o potencial químico é igual a esse valor aqui, né, de m0 ao quadrado, vai ocorrer a transição de fase, que é quando o m barra ao quadrado vai ser zero, né, que é o que está dizendo aqui esse gráfico. E aqui também a gente mostra também como que as flutuações quânticas são implementadas no parâmetro lambda, né? Então, ou seja, à medida em que eu aumento o meu potencial químico, maior é o número das flutuações e diminui o valor do meu lambda, no limite de kappa igual a zero, obviamente. Bem, então, eu posso ligar a temperatura e ligar também o potencial químico. No limite que a temperatura e o potencial químico são ligados, eu também consigo encontrar
uma temperatura em que vai acontecer essa transição, que é aproximadamente 0,51, né, no limite em que esse termo aqui é aproximadamente 1 também. E também consigo o valor do meu lambda para temperatura finita e potencial químico finito também. Bem, eu consigo também... Bom, e por fim, né, a gente consegue montar um diagrama de fases da linha crítica da condensação desses campos, onde, para LPA, né, onde a gente vai comparar esse resultado com um resultado muito bem conhecido, que é o parâmetro, que é o resultado do campo médio, né, como pode ser encontrado nesse paper do Kapusta, em que a gente pode concluir que, devido às flutuações da massa, né, efetiva, a fase não condensada desse meu sistema ela é alargada nessa aproximação de LPA, né, que vai fazer com que nem todos os valores do potencial químico do campo médio estejam contidos dentro da fase na LPA. Né? E a resposta para isso pode ser dada devido ao running da massa, né? Ou seja, à medida em que eu aumento a minha temperatura, eu tenho mais correções, mais correções devem ser implementadas nessa minha massa física, que faz com que eu tenha uma leve inclinação, né, do meu gráfico, né? Ou seja, quanto mais quente é o meio, né, maior é o potencial crítico associado a essa transição. Por fim, nesse trabalho, o que foi investigado foi investigado utilizando a estrutura, né, não perturbativa do grupo de anomalização funcional, o papel das interações na condensação de Bose-Einstein em uma teoria de campo escalar complexo. Os resultados na aproximação de LPA eles são consistentes com alguns resultados obtidos pela literatura. Existem trabalhos que utilizam o grupo de renormalização funcional diretamente no modelo quiral, considerando os campos do pion neutro e o sigma, e que tem bons resultados. E com isso nós acreditamos assim que o grupo de renormalização funcional é uma boa ferramenta para abordar de forma não perturbativa a estrutura de fases em uma teoria de campos em um meio. Como nós vimos, né, resolver as equações de Wettrick não é uma coisa fácil, e as aproximações elas devem ser sinceras e devem respeitar o sistema que a gente está estudando. E com isso, então, a nossa perspectiva futura, né, é poder melhorar a nossa aproximação, utilizando assim uma chamada LPA prime, né, onde agora a gente vai estar considerando a constante da renormalização da função de onda do campo, que é considerada uma constante. E diante disso, será possível observar assim que os resultados obtidos por nós até então, eles são consequências físicas do nosso sistema, né, ou são consequência da nossa aproximação, né, do nosso ansatz. Obrigado. Quero agradecer também a UERJ e as empresas também que me pagam e pagam a minha orientadora. Muito obrigado, Rodolfo. Muito interessante a apresentação. Então, vamos abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Nathan está levantando a mão. Oi, boa tarde, Rodolfo. Parabéns pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. Uma é uma coisa que você falou lá no início, que você falou tão rápido, e eu fiquei curioso, que é o problema do sinal. Eu não entendi o que é o problema do sinal e por que ele é um problema. Ele é um problema porque quando a gente faz tomar observáveis, no fundo, o que a gente quer é tomar observável. Então, a gente precisa criar uma função de partição para isso, né? Se essa função de partição ela apresenta um determinante imaginário, não faz sentido, porque o que a gente vai estar medindo, uma coisa imaginária. Entendeu? Então, para a gente contornar esse problema, ou seja, para a gente ter acesso a simulações na rede, que é o que vai basear a gente, né, em teorias fenomenológicas, a gente tende a estudar teorias em que a rede tem acesso, né? Então, para fugir desse problema, desse determinante imaginário, a gente considera
meios com densidade com acoplamento de isospin. Esse potencial, dentro dessa estrutura enorme de contas que tem que ser feita, né, a gente consegue mostrar que esse determinante é real. Entendi. Então, no fundo, as simulações de Monte Carlo têm acesso a esses sistemas, entendeu? A gente não vai ter problema na integração da função de partição. Então, Posso pode fazer seguir. uma... Não, aproveitando essa resposta, é o mesmo assunto. Eu fiquei confuso também. Quer dizer, o que eu entendo pelo problema do sinal, ele sempre aparece quando você tem férmions na rede. Quer dizer, quando você quer simular férmions. É por isso que aparece esse determinante. Isso, né? isso. Mas teu modelo não tem férmio nenhum, né? É só... Quer dizer, teu modelo efetivo não tem problema de sinal porque não tem férmions. Sim. Tá certo isso? Quer dizer... Sim, é porque a gente utilizou esse problema do sinal mais para motivar o problema. Porque, assim, inicialmente a gente só fez para o caso de bósons, né? Mais lá na frente, a gente vai querer implementar férmion e aí a gente vai querer sair desse problema. Tá, entendi. Tá bom. Entendi. Desculpa aí, Nathan, continua. Não tem problema nenhum. Outra coisa, eu vou pensar nisso aí um pouco mais. Outra coisa, o regulador você basicamente usa para poder matar parte das frequências, né? Uhum. Aí entra também o K0 no regulador? Ou você só está pegando a parte do espacial do momento? K0. Entra o K0 também? Entra o K0. Entendi. Tá bom. Interessante isso aí. Essa é a minha dúvida mesmo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ninguém mais? Então, depois a gente pode falar sobre isso, Nathan. Você sempre me pergunta sobre o regulador, né? Pois é. A gente nunca acaba comentando. Só estranho. Só mais uma perguntinha, Rodolfo. Você fala muito que essa equação de grupo de normalização funcional é exata, mas é um loop, né? Quer dizer, sim. Ou é exata mesmo? Quer dizer... Ela é exata no sentido de a gente não considerar nenhuma aproximação para demonstrá-la. Sim, eu entendo, mas, por exemplo, no final, você falou um pouquinho das motivações, quer dizer, o que você quer continuar, né? E você falou que quer, por exemplo, a renormalização de função de onda, por exemplo. Que você falou, quer dizer, aquela IZ que você já constante, mas isso só vai aparecer a 2 loops. A um loop nunca você vai ter renormalização de função de onda. Sim. É verdade sim, isso? Sim, é verdade. E aí a gente vai ter que reescrever a equação do grupo de normalização funcional. Tá bom. E aí tem um outro esquema para ela quando está a 2 loops. Tá, entendi. Tá ótimo. Obrigado. Então, mais alguma pergunta, gente? Então, vamos agradecer o Rodolfo. Muito legal a apresentação. E vamos continuar agora com o José Mateus. O José é aluno de mestrado, né? E ele tá trabalhando com orientação da professora Paula, né? Paula Alho. Então, vamos ver se o José consegue compartilhar a tela dele, e aí a gente começa. Um minutinho, professor. Sim, não tem problema nenhum. Desliga o microfone. Estamos vendo, tá ótimo. Bom, muito bem. Então, como estava falando, o José Mateus está orientado pela professora Paula, né? Sim. E, bom, ele vai nos falar, não sei de quê, porque esse título é muito complexo para mim, mas deve ser de magnetismo, né? Que você vai falar. Tá. Então... efeito magnetocalórico. São os resultados prévios sobre o efeito magnetocalórico nesse composto, né? Disprósio, escândio, níquel 2, né? Não são os nossos primeiros resultados. Então, como eu disse, como você estava me apresentando, eu sou José Mateus, sou orientado pela doutora Paula e pelo doutor Bruno, né? E eu vou apresentar, a nossa apresentação de hoje vai ser sobre os resultados prévios, né?
da variação do campo magnético sobre os compostos pseudobinário, disprósio, 1-X, escândio X, níquel 2. Né? A apresentação está dividida em 7 partes, né? Onde a gente começa com a motivação, né? Onde a gente inicialmente iremos apresentar alguns resultados encontrados na literatura, né? Depois, esses resultados nós iremos depois comparar com os resultados da nossa simulação, né? Depois iremos falar uma introdução, iniciando por uma introdução histórica sobre o efeito magnetocalórico. Falaremos sobre o que é o efeito magnetocalórico, né? E falaremos sobre a estrutura cristalina do nosso composto, para em seguida falarmos sobre o Hamiltoniano do sistema, os resultados obtidos a partir desse Hamiltoniano, né, que são as grandezas térmicas e magnéticas, e vamos mostrar alguns resultados obtidos inicialmente a partir da simulação que estamos montando, né? E algumas perspectivas futuras para essa simulação, né? E terminamos com a referências e agradecimentos. Aqui começo apresentando 2 resultados encontrados na literatura, em que aqui abaixo está a referência, né, de onde foram retirados esses resultados, né? Encontramos aqui 2 resultados em que temos aqui rotulado como figura 1, um resultado de magnetização espontânea por campo magnético em temperatura constante para essa família de composto, onde cada uma das curvas são apresentados a concentração do escândio dentro dessa família de composto. Então, essa primeira curva, né, encontra-se, nós temos o disprósio níquel 2, né? Então, aqui nós podemos observar o efeito do campo magnético, nesse composto. E observa-se que, devido à reorientação dos spins, né, eu tenho um aumento na magnetização quando eu tenho uma variação no sentido de aumentar a intensidade desse campo magnético, né? E observo também que há uma diluição nesse composto conforme eu vou inserindo o escândio, né? Conforme eu vou inserindo o escândio, eu vou diminuindo o disprósio, que é o nosso elemento magnético dentro desse composto, né? Já que o disprósio é o elemento magnético dentro do nosso composto, já que o escândio e o níquel 2 são considerados elementos não magnéticos. A fim de fazer um contraponto aqui, nós temos aqui rotulado na figura 2 um resultado de entropia magnética por temperatura, em que o campo magnético é constante. E aqui nós podemos observar o efeito contrário que a temperatura tem para o nosso composto, que é um composto ferromagnético, né? Então, conforme a temperatura aumenta, a ideia é a mesma, né? A concentração de escândio, né, vai aumentando, né? E eu posso observar para um campo magnético constante que o aumento da temperatura faz com que a entropia magnética, ou seja, o grau de desordem dos meus spins, né, faça com que eles ficam desorganizados, né? Então, há um aumento nessa desordem magnética, né? Bem, dito isso, apresento aqui um terceiro resultado, em que nós podemos obter a temperatura crítica desses compostos, né, em que nós vamos variando do disprósio níquel 2, onde nós teríamos a maior concentração a maior concentração magnética, e indo até o escândio, né? E podemos observar que há uma diminuição na temperatura crítica
conforme o escândio vai sendo inserido, né? Já que a temperatura crítica é a temperatura onde ocorre o efeito magnetocalórico, né? Ao lado aqui eu ponho os valores de cada um desses pontos que estão aqui na tabela. Esse outro resultado a gente apresenta o efeito que o campo magnético acarreta em um dos potenciais, né, magnetocalóricos, já que os potenciais magnetocalóricos são a variação adiabática da temperatura e a variação isotérmica da entropia, né? Então a gente pode observar o efeito do campo magnético. Já são dois resultados, né, em que o campo magnético é fixo em 0,4 teslas e 0,1 tesla, né? Podemos observar que o eixo Y de cada um deles são diferentes, né? E o efeito entre os valores de variação adiabática da temperatura tanto de um gráfico para o outro e também entre eles, entre os compostos, né? Podemos ver que há uma maior variação, né? Conforme eu vou inserindo o escândio no composto, né? Então, o objetivo do trabalho está em desenvolver uma simulação que seja capaz de desenvolver um modelo teórico que seja capaz de descrever essas grandezas térmicas e magnéticas aqui apresentadas, que seja capaz de, inserindo o escândio, seja capaz de podermos fazer a análise da inserção dele, né, dentro da rede do nosso composto, né, e também comparar os resultados teóricos, né, utilizar os nossos resultados para comparar com os valores experimentais aqui apresentados até agora. Começando com uma introdução histórica, né? Então, o efeito magnetocalórico que está aqui representado por EMC, né? Ele é o aquecimento e o resfriamento de materiais magnéticos quando exposto à variação de campo magnético, né? Foi descoberto em 1917 por Wise e Pickard, né? no elemento níquel. Debye-Guiac propõe a desmagnetização adiabática, né? Que é o processo que é uma técnica, né, que é um processo de resfriação usando variação de campo magnético. Guiac e McDougall, em 1933, alcançam temperaturas abaixo de 0,25 kelvins, né? São temperaturas criogênicas. Brown, em 1966, desenvolve o primeiro protótipo de refrigerador magnético à temperatura ambiente, né? Podendo assim vislumbrar a possibilidade de esses refrigeradores futuramente vir a substituir os refrigeradores a compressão, né? E Pecharsky e Ignite descobre o efeito magnetocalórico gigante que dá uma maior eficiência a esses compostos, a esses refrigeradores, né? Assim facilitando mais o possível processo de comercialização desses refrigeradores. Bem, queríamos falar agora, né, sobre as grandezas que caracterizam os potenciais magnetocalóricos, né, o potencial magnetocalórico, que são duas, né? A variação isotérmica da temperatura, a variação isotérmica da entropia e a variação adiabática da temperatura, né? Nós temos aqui um diagrama de entropia total por temperatura, né? Em que a curva roxa representa o composto de disprósio-níquel 2, em que o campo magnético é aplicado numa direção de fácil magnetização, em que nós
em que o campo é dado por μ0H1, em que H1 é menor que H2, né? E aqui nós temos o mesmo composto para um segundo campo magnético aplicado, mais intenso do que a curva roxa, né? Então, a entropia total aumenta com o aumento da temperatura, né? Que pode ser observado pelas duas curvas, e pode ser observado que a entropia total diminui com a aplicação de um campo magnético mais intenso, né? Nós podemos obter essas grandezas através da diferença entre elas, né? Em que nós podemos observar que, levando em consideração que para materiais ferros magnéticos, a variação da intensidade do campo magnético faz com que o aumento da variação da intensidade do campo magnético faz com que o composto se aqueça, né? Quando eu aplico um aumento do campo magnético de A para B, eu deveria ter um aquecimento desse campo. Mas como eu quero que ele tenha faça um processo isotérmico, né? Eu tenho que resfriar esse composto. Então, o fato de eu aplicar o campo deveria aquecer, e o fato de aquecer deveria mudar a entropia da rede, né? Lembrando que a entropia total é uma contribuição de 3 entropias, né? A entropia da rede, ligada à vibração da rede, a entropia magnética, ligada aos spins, né? E a entropia eletrônica. Então, o fato de aumentar o campo magnético deveria aquecer e aumentar a entropia da rede. Mas como eu quero um processo isotérmico, eu vou dar um banho frio nesse composto, ou encostar um reservatório térmico que não me permita aumentar essa temperatura. Então, há uma diminuição na minha entropia magnética, mas não há variação na entropia da rede. Isso faz com que a minha entropia total diminua, né? Quando eu estou aplicando variando o campo magnético de modo a aumentar a intensidade, né? Eu faço essa mesma análise agora para o caminho CB, né? Só eu aplico o campo, eu estou num campo de menor intensidade e vou para um campo de maior intensidade, né? Só que agora eu quero um processo adiabático. Então, eu posso isolar o meu composto a vácuo, de alguma maneira que ele não troque calor com o meio externo, né? E a partir do momento que eu aplico o campo, esse campo vai fazer com os meus spins, né, os meus momentos de dipolo se reorientem na direção do campo, fazendo com que haja um aquecimento por efeito magnetocalórico, né? No entanto, como esse corpo está isolado, né, ele não está trocando calor, ele vai aquecer. Só que ele vai aquecer conforme for variando a temperatura. Então, a entropia magnética diminui, mas a entropia da rede aumenta, de modo a não termos mudança na entropia total, né? Então, daqui, a gente pode criar ciclos termodinâmicos para obter um processo de refrigeração, né? Uma observação importante é que a entropia magnética, quando eu saio do ponto A para o ponto B, né, esse delta ele é um valor negativo, né? Então, isso vai ser legal ser mostrado lá na frente, por uma questão estética de visualização de resultados. Já falando sobre a estrutura cristalina, né? A estrutura cristalina desse composto, ele trata-se de uma estrutura na fase de Lab, C15, né? Eu agora esbarrei com uma outra informação, que talvez ele seja uma superestrutura na fase de Lab C15, então pode ser que mas futuramente esse slide seja atualizado. Uma superestrutura significaria que o parâmetro de rede dessa estrutura seria o dobro da estrutura de fase C15, e isso afetaria a interação de troca do sistema, né? Então, a estrutura na fase de Lab seria, no nosso caso, né,
se trataria de uma estrutura cúbica, né? Em que as esferas brancas representaria o disprósio e as esferas azuis, né, na figura A, representariam o elemento níquel. E aqui nós temos uma característica da fase de Larios, que a estrutura de diamante, né? Em que a correlação, observe, né, porque as figuras são azuis, a gente tende a entender que são esses azuis aqui são esses azuis aqui, mas as extremidades também estão aqui, então os íons de disprósio também estão aqui. No entanto, quando a gente substitui a literatura nos informa que quando a gente substitui o elemento escândio, o escândio entra dentro da estrutura substituindo o elemento disprósio, né? Assim fazendo que a magnetização espontânea do composto vá sendo diluída, né? Vamos comentar agora sobre o Hamiltoniano de sistema. O Hamiltoniano de sistema é dado por duas Hamiltonianas, uma contribuição de Hamiltoniana magnética e uma contribuição de Hamiltoniano de campo elétrico cristalino, em que a contribuição do Hamiltoniano magnético vem de uma contribuição de Zeeman, né, que é uma interação entre o campo magnético aplicado e os momentos de dipolo do composto, né, mais uma interação de troca, que é uma interação entre dipolos magnéticos, né, que é dado por essa equação, em que G é o fator de Landé e MB é o magnetron de Bohr. Já o campo elétrico cristalino, aqui ele está sendo apresentado no formalismo de Lee, Liesk e Wolff, em que W e X são parâmetros do campo elétrico cristalino, em que esse que se é um fator de escala, é um fator de importância relativa dos termos de quarta e sexta ordem do nosso composto, e W é um fator de energia do campo elétrico cristalino. Os O's são os operadores de Steve, que representam essa quantidade dessa energia cristalina em operadores de momento angular na projeção Z, né? E F e F4 e F6 são parâmetros que mantêm os termos de quarta e sexta ordem. A partir daí, a gente pode reescrever esses Hamiltonianos, né, juntando todos eles, e a partir dele obter os altos valores autovetores, né? A partir dos altos valores dos autovetores, podemos calcular a magnetização, em que fazemos uma aproximação de que a inserção, né, do escândio, ou seja, a diminuição do disprósio, está sendo homogênea dentro do composto, e que é obtido através da média dos altos valores autovetores do Hamiltoniano dado. Aqui pela distribuição de Boltzmann. Podemos obter o módulo da magnetização segundo a equação 10, né? E podemos obter o vetor magnetização através dos cossenos entre o ângulo do campo aplicado e os eixos cartesianos. A entropia é dada por, como foi dito lá em cima, né, por uma quantidade magnética, uma quantidade da rede, uma quantidade eletrônica. Essa quantidade magnética é dada
pela equação 13, em que também está ligado ao alto valor ao alto valor, né, de energia, né? E também podemos e temos a contribuição da entropia da rede, né, dado pela aproximação de Debye. Temos uma contribuição e também a contribuição eletrônica dada por γT, onde γ é o coeficiente Sommerfeld. Vamos apresentar alguns resultados agora, a partir desse... Alguns resultados desse composto. Utilizamos alguns parâmetros, né? Aqui são os parâmetros de ajuste que utilizamos no programa, né, para obter os resultados teóricos. Né? Então, os parâmetros cristalinos e o molecular. Aqui é o primeiro resultado, em que os valores experimentais estão dados pelos símbolos, né? Esse é o resultado da primeira figura que foi apresentada na motivação, né? E aqui são alguns resultados obtidos agora, né? Com a simulação. Como lá a temperatura foi fixada em 4,2 Kelvin, né? Para o composto de disprósio 1 menos X níquel 2, em que nós podemos ver que boa parte podemos ver que o resultado cobre relativamente bem os resultados experimentais, né? Apesar de apresentar algumas fuga conforme vamos acrescentando o escândio no composto, né? Fizemos um outro resultado de magnetização por temperatura, né? Em que observamos que a magnetização diminui, a magnetização espontânea diminui com o aumento da temperatura, e que há uma diluição da magnetização espontânea conforme vamos acrescentando o escândio dentro da família de compostos, né? E isso a campo magnético nulo. Já para a entropia magnética, temos aqui um resultado de entropia magnética por temperatura. Os resultados dos símbolos são os resultados da figura 2, apresentados na motivação, né? E aqui nós temos os resultados experimentais, né, que nós rodamos, né? Também para campo nulo e na direção... Também para campo nulo. Nós temos aqui um resultado de entropia magnética por temperatura na direção 001, em que para um único composto, né, disprósio 0,5, escândio 0,5, níquel 2, em que, de novo, os símbolos são os valores experimentais e os cheios teóricos. Podemos ver que o pico aqui está próximo do pico das curvas, né? As curvas são bem semelhantes, apesar de estar fugindo para esse composto. Utilizando esse resultado, nós fizemos a diferença para encontrar a variação magnética, né? O menos delta S ISO, né? Que foi a diferença entre o ponto... Esse resultado experimental não está no texto. A gente fez a diferença entre os valores observando a temperatura, né? Então, pegamos pontos para fazer a diferença entre eles, né? E assim obtemos essa variação isotérmica da temperatura. Podemos ver que a temperatura crítica bate, a forma com que a curva se comporta é semelhante, né? Dentro da simulação.
né? E aí extrapolamos esses resultados para diversos compostos, né? E marcamos as temperaturas críticas de cada um desses compostos, né? Aumentando a concentração, né? Onde a temperatura crítica, né, que é a temperatura onde ocorre a região onde marca, né, a fase de transição de fase ordenada para a fase desordenada, onde aqui nós temos um aumento da variação isotérmica, né, o aumento da variação isotérmica, né? Então, e o objetivo que eu tinha falado lá de mostrar o valor, né, que é menos, que esse resultado, às vezes, ele aparece invertido em muitos dos artigos, né? Só com uma questão de estética, a gente acaba botando esse valor negativo, né? No meu caso, né, que eu acho mais fácil de analisar desse jeito, né? Aqui eu botei alguns dos valores de cada um nessa tabela 3, né? Eu botei alguns dos valores da temperatura crítica de cada um desses compostos aqui, né? E nós podemos comparar esses valores, né, que eu devia ter posto aqui, com os valores apresentados lá aqui, né? São esses valores de temperatura crítica, né? Encontrado na literatura. 21, 20, 17, 16, 13, 11. E os valores que nós desejamos encontrar com a nossa simulação, né? Aqui. Bem, a gente ainda pretende ampliar esses resultados, né? Refazê-los, né? Ver se precisa ser feito mais alguns tipos de ajuste para melhorar esses resultados, né? Pretendemos ainda fazer cálculos de variação adiabática da temperatura, que foi apresentado como um resultado já obtido na literatura, mas ainda não geramos esses resultados. Suscessibilidade magnética e calor específico são outros resultados que pretendemos rodar, né? Pretendemos analisar o efeito magnetocalórico para diferentes direções de campo magnético. Aqui, todos esses resultados foram apresentados para a direção de fácil magnetização, né? E ampliar os resultados para outras terras raras, além do disprósio, como o gadolínio, o térbio e o ômio. Essas foram as referências utilizadas na apresentação, para a construção dessa apresentação, né? São as principais referências. Obrigado, né? Obrigado ao ERJ, à FAPERJ, né? por me possibilitar estar fazendo a minha pesquisa. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Matheus. Vamos, então, abrir os microfones para fazer perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Ninguém tem nada? Eu tenho uma, quer dizer, eu não entendi muito bem quando você escreveu o modelo de hamiltonianos, aquele hamiltoniano que você chamou CEC, eu não entendi muito bem o que ele o que são as coisas que tem dentro, quer dizer, me perdi um pouquinho com isso. Como é que é? Repete, por favor. Ali, isso eu entendi, que o tipo, os diferentes contribuições, né? Mas esse CEC, que eu não entendi o que é esse hamiltoniano, quer dizer, ele é a contribuição de quê? Quer dizer... Ele é uma contribuição de campo elétrico cristalino. A gente usa os nossos compostos são compostos iônicos, né? E
por ser iônico, ele tem menos 3 elétrons na sua camada, né? Uhum. E eles são... E a gente trata esses íons através de através de perturbações colombianas e usando um modelo de cargas pontuais, né? Para poder... Aí assim a gente obtém os valores em estrutura cartesiana, que a gente transforma para depois para coordenadas de momento angular, para poder fazer tudo no Hamiltoniano só, que são os OIs, os operadores de Stevens. Os operadores de Stevens têm quantidades de... são valores de momento angular. Entendi. Tá, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, gente, então vamos agradecer o José Mateus. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado a todos.